Excelência. Senhor presidente Benito de Lira, agradeço o convite dessa casa, meu colega de governo Cardoso, temos trabalhado muito, envolvido muito nesse tema, que eu acho que é um dos temas centrais hoje, considerando exatamente aquilo que o ministro falou. Nós tivemos um processo de demarcação de áreas em espaços, digamos assim, vazios do Brasil, o que facilitou esses processos de demarcação, mas o fato é que agora esse processo de demarcação hoje eles evoluem para áreas ocupadas, né, densamente ocupadas. E isso tem gerado uma série de perplexidades, dificuldades, desafios. Eu diria, e aqui eu não vou repetir o ministro, até para permitir com mais tempo aos questionamentos, que o governo federal tem exercido um grande esforço de conciliação e de diálogo nesse processo. É um trabalho difícil, porque é um trabalho num ambiente em que os humores e as, digamos assim, vontades são extremadas, né? É um espaço em que o diálogo é difícil. Ambos os lados se veem detentores de direitos inalienáveis e muitas vezes centenários, né? E esse processo tem, pela irredutibilidade, inclusive das partes, e muitas vezes, tem gerado verdadeiros impasses, mas que o governo tem procurado desenvolver. Agora, eu queria somente destacar que eu acho que esse processo também se deve, e a dificuldade deste diálogo também se deve, em parte, por um certo grau de ausência normativa. Nós temos o processo de demarcação hoje, ele se baseia num estudo antropológico que é feito por um grupo de técnicos. E como disse, e eu reafirmo, o processo de demarcação é um processo estritamente vinculado. A decisão que é tomada no âmbito da administração pública, e nesse sentido, por exemplo, não faria nenhum sentido a PEC, aqui de 215, que transferia para o Congresso, porque o processo continuaria vinculado. Quer dizer, o mandato de segurança, em vez de ser proposto contra a presidente da República, passaria a ser proposto contra a mesa da casa, né? E isso não mudaria em nada a realidade do modelo de demarcação que nós temos. Então, por ser um processo estritamente vinculado, todas as etapas subsequentes a laudo antropológico são etapas que apenas se analisa a adequada procedimentalização e aplicação técnica dos sistemas, digamos assim, antropológicos que levaram àquela conclusão. Seja na validação feita pela FUNAI, seja na decisão tomada pelo ministro da Justiça, que homologa, que aprova aquele estudo, seja pela ato da Presidente da República que faz a demarcação, decreta a demarcação da área. Nesse sentido, nós criamos uma grande dificuldade, porque na medida que o estudo é realizado, se inicia, de fato, digamos assim, um certo exacerbação de ânimos, né? Como bem disse o ministro, as comunidades já se veem, a partir do estudo em si, independente dos aprovos subsequentes, no direito da área. Tratam e começam a tratar a área como um processo de reocupação ou de retomada, como algo que lhe foi estritamente expoliado. Isso faz com que o processo seja altamente complexo e altamente explosivo do início. E, nesse sentido, o esforço de iniciar um processo de compreensão a partir do início do próprio estudo, seja com a participação dos entes da federação e dos interessados todos no processo do estudo. E isso é uma obrigatoriedade que já está presente na decisão do Supremo, no caso Raposa. Seja no processo de mediação, é altamente importante e significativo. Agora, eu chamo a atenção que, mesmo dentro desse processo de demarcação, a própria Constituição Federal
vem a criar uma capacidade de exercício discricionário do Estado nesse processo de demarcação, exatamente para enfrentar essas dificuldades. E essa discricionariedade decorre e decorrente da existência de uma lei complementar, que hoje não existe, e isso limita a atuação da administração, mas que identificaria essa lei complementar os interesses relevantes da União que justificariam a validação de títulos em áreas demarcadas. Ou seja, é possível, num processo de regulamentação, introduzir um reconhecimento a partir de lei complementar, identificando situações, e aqui nós estamos falando de interesse da União, não de bens da União, ou seja, aquelas situações que a União considera, e aqui eu falo União como Estado como todo, a partir da lei complementar que assim define, que considera como de interesse relevante, seja por razões de segurança, seja por razões de soberania, seja por razões de redução de conflitos, seja por razão de antiguidade, quais sejam os critérios que permitiriam a União reconhecer a validade daqueles títulos, seja para indenizá-los, seja para preservá-los. Então, esta ausência normativa, de fato, é um elemento que retira hoje um espaço de discricionariedade possível no processo. Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, nas condicionantes Raposa Serra do Sol, procurou avançar um pouco nessa linha, de tentar suprir isso. Entretanto, das 19 condicionantes que o Supremo adota, apenas 2 se referem à demarcação, que são exatamente a Constituição 18 e 19. As demais condicionantes se referem à gestão de área indígena, a possibilidade de ingresso de forças armadas, a possibilidade de ingresso da polícia, quem é que gere a área quando a área ambiental junto, se é o CMBio, ou se é o FUNAI, e assim por diante. As únicas 2, uma se trata quanto à participação de entes no processo, a necessidade de participação deles no processo de demarcação, e assim uma que trata exatamente da limitação, da ampliação do processo de comunidades, e aqui considerando inclusive o adendo que o ministro Barroso faz no embargo de declaração, como um espaço de, como uma possibilidade de ampliação mediante indenização, mediante apropriação por interesse público e não meramente uma demarcação com indenização exclusiva da benfeitoria existente na área. Essa possibilidade, essa condicionante, corresponde hoje a uma jurisprudência do Supremo. Apenas é importante reconhecer que o que ele expressa nos embargos de declaração gera um grau de fragilidade na sua extensão global em relação a todos os processos, porque expressamente ele declarou a não vinculação obrigatória àquela jurisprudência. Ele é um precedente, porém não é vinculante. Não poderia ser diferente, porque ele não estava numa situação de ação controle concentrado ou de repercussão geral que justificaria o efeito vinculante, ou que geraria o vinculante. Mas o fato que essa declaração, da forma que foi tomada, fragiliza a sua própria extensão. Todavia, é uma jurisprudência que existe. Recentemente, o ministro Fux, num processo de demarcação, adota esse precedente para suspender uma demarcação já reconhecida de uma reserva Caibi, se não me engano, no Mato Grosso. Isso vai ser um processo de afirmação do judiciário, né? De confirmação do judiciário progressivo. Agora, o ponto central que me parece é que, mesmo essas condicionantes, não têm o alcance que está previsto no parágrafo 6º, artigo 231 da Constituição, que é identificar aquelas situações, aqueles fatos, aquelas posses, aquelas ocupações em que estão presentes o interesse relevante da União. E isso pode ser dito na forma de lei complementar. Deve ser dito na forma de lei complementar. A partir disso, teremos um marco normativo que permita o Estado exercer algum nível de autoridade
discricionária vinculada, vamos dizer assim, que possa, de fato, nessa discricionalidade, ou preservar o título, se aquilo for mais adequado para aquela situação, mediante, eventualmente, compensação, seja indenizar esse título, gerando oportunidade de, digamos assim, compensação adequada ao proprietário da área. O caso, por exemplo, do Mato Grosso, da ocupação dada, Mato Grosso do Sul, desculpa, perdão, vereador. É que são estados tão irmãos que a gente, às vezes, confunde, são irmãos gêmeos, então... Mas o fato que, no caso do estado do Mato Grosso do Sul, é um caso que poderia, por exemplo, pela ser titulado pelo Estado, assim como o caso da Bahia, poder ser reconhecido na lei complementar como uma hipótese de indenização plena, por exemplo. Né? O que facilitaria o processo de indenização e não precisaria, digamos assim, esses mecanismos que nós somos obrigados hoje a adotar, né? Comprar para o Estado e indenizar na forma do artigo 37, parágrafo 6º, que a União é obrigada a indenizar por erro, erro ou dolo objetivo, né? Aquele que é prejudicado. Então, nesse caso, não precisaria dessa sistemática de repassar recursos para o Estado indenizar, assim por diante. A própria União vai lá e indeniza, diretamente, sem nenhum mecanismo mais complexo ou difícil. Então, eu acho que hoje esse processo, ele, de fato, carece de uma normatização que permita o Estado exercer essa autoridade no processo de demarcação. Afora, a ausência dessa normativa gera uma, digamos assim, limitação à atuação do estatal, que faz com que nós tenhamos que, de fato, fazer um grande exercício de conciliação. E aqui eu devo reconhecer o esforço que o ministro da Justiça, Luiz Cardoso, tem trabalhado para conciliar, o esforço pessoal dele nesse sentido, em reuniões, que são necessárias, porque nós sabemos que todo o processo de conciliação, particularmente nessa realidade tão conflitiva e tão acirrada, é um processo muito complexo e difícil. Né? Até porque muitos dos autores, muitas das partes desse processo não querem conciliar. Eles só querem o seu direito, seja para permanecer na esfera, seja para ocupar a terra. Então, esse processo tem requerido um esforço muito grande, substancial, significativo, de tempo de dedicação do governo federal e, particularmente, do Ministério da Justiça, como já foi dito aqui. Agora, me parece que um processo de normatização permitiria, objetivamente, a afirmação de uma autoridade efetiva nesse processo. Sem esse processo, nós continuaremos, de fato, a enfrentar e conviver com esses conflitos que não consideram sequer as referências que iniciam o processo de demarcação. Porque nós temos dificuldade não só na demarcação em si, mas na própria abertura do processo de demarcação. Em que situações se leva a abertura desse processo de demarcação? Como se compõem esses processos e como é que eles se desenvolvem e que de forma nós podemos, de fato, exercer algum juízo interno ao processo para efeito de manter ou excluir áreas. Enquanto nós tivermos um processo em que ela se torna declaratória, sem nenhuma possibilidade de discricionalidade, vinculada, né? Eu não falo aqui arbitrariedade, eu falo uma discricionalidade vinculada, baseada numa lei, é que você continua submetido apenas a um juízo que, em última análise, é dado pelo antropólogo que inicia o processo, que faz o laudo. Né? Então, dito isso, eu agradeço de novo a oportunidade que é me dada a retomar esse assunto, né? E